Existem textos da Bíblia que parecem ter sido escritos hoje, mesmo tendo quase 2000 anos. E um deles é 2 Timóteo, capítulo 3. Mas o que choca é o alvo da mensagem. Muita gente pensa que Paulo estava descrevendo o Império Romano. Outros acham que ele falava do mundo pagão. Mas não. O mais perturbador é isto. Em 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo descreve a nossa geração. E ainda mais assustador. Ele está falando de pessoas religiosas dos últimos dias, não de ateus. Ele fala de uma forma de cristianismo com aparência externa, linguagem espiritual, mas sem poder, sem transformação e sem temor de Deus. E se você acha isso exagero, espere até ver o que ele realmente lista como sinais do fim. Porque o capítulo inteiro não soa como um texto antigo. Soa como um raio-x assustador da cultura moderna e talvez até da sua própria vida. Mas antes de continuar, comente abaixo. Eu vivo o verdadeiro cristianismo. Esse simples ato pode reafirmar sua fé. Feche os olhos por um instante e imagine que alguém estivesse descrevendo, com precisão cirúrgica, os comportamentos mais comuns da nossa sociedade atual. A arrogância, o egoísmo, a busca por prazer acima de tudo, a falta de gratidão, a traição. Agora imagine que essa descrição foi escrita quase 2 milênios atrás. Isso é exatamente o que acontece em 2 Timóteo, capítulo 3. Mas o que poucos percebem, e isso muda tudo, é para quem Paulo escreveu essas palavras. Não era sobre o Império Romano. Não era sobre os gregos, ou sobre os pagãos que adoravam deuses falsos. Paulo estava olhando além do seu tempo e descrevendo os últimos dias. Em 2 Timóteo 3:1, ele começa dizendo: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A expressão últimos dias aparece em vários pontos do Novo Testamento e é usada pelos apóstolos não para falar apenas do fim do mundo, mas para designar o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Em Hebreus 1:2, lemos: Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. E em Atos 2:17, Pedro declara com ousadia: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Ou seja, nós já vivemos esse tempo profetizado, e ele está se intensificando. Mais perturbador ainda é o fato de que Paulo está descrevendo pessoas religiosas. Como sabemos disso? Porque ele termina a lista dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Isso está em 2 Timóteo 3:5. Essas pessoas não são ateias, não são seitas ocultas. São indivíduos que falam de Deus, citam versículos, frequentam igrejas, mas não vivem a verdade do Evangelho. Isso deveria causar um calafrio em qualquer um de nós, porque essa descrição não está falando apenas de outros, ela pode estar falando de mim e de você. E a pergunta que não quer calar é: como Paulo identificou que esses seriam os sinais do fim? O que ele começa revelando? Parece inofensivo, mas é muito mais grave do que imaginamos. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo começa sua lista com uma frase que hoje soaria quase como uma virtude: porque haverá homens amantes de si mesmos. Mas repare, esse é o primeiro sinal que ele menciona sobre os últimos dias. E isso é muito mais grave do que parece. Vivemos numa era em que o amor próprio é celebrado em cada esquina. Frases como ame-se acima de tudo, seja sua maior prioridade, ninguém é mais importante que você, inundam as redes sociais, palestras motivacionais e até púlpitos, mas Paulo chama isso de decadência espiritual. Não é força, não é autoestima, é idolatria do eu. Quando o eu se torna Deus, Deus se torna opcional. Esse é o coração do problema. O culto ao próprio valor, quando exagerado, se torna uma negação da dependência de Deus. O homem se torna o centro, e não mais o Senhor.
O que Paulo denuncia é um narcisismo espiritual disfarçado de empoderamento. E a consequência é devastadora. Se eu sou o centro, então minha vontade está acima da verdade. Meu sentimento vale mais que a palavra. Minha experiência pessoal invalida qualquer confronto. E isso tem gerado uma fé frágil, subjetiva e sem arrependimento. Um cristianismo centrado no conforto, não na cruz. Agora pense comigo. Por que Paulo começa justamente com essa frase? Amantes de si mesmos. Porque ela é a raiz de todo o resto. Se eu amo a mim mesmo acima de tudo, então eu também sou mais propenso a amar o dinheiro, a ser arrogante, desobediente, ingrato, traidor. Tudo nasce da inversão do amor. Em Mateus 22, 37 a 39, Jesus deixou claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja a ordem: Deus, depois o próximo, depois você. Quando essa ordem é invertida, tudo se corrompe. Mas o que Paulo revela em seguida mostra que não é só uma crise de identidade, é uma rejeição consciente da verdade. Em 2 Timóteo 3,7, Paulo descreve um dos sintomas mais sutis e perigosos da apostasia nos últimos dias, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas assim não são ignorantes. Elas estão sempre ouvindo algo novo, sempre em busca de informação, sempre consumindo conteúdo. Elas têm acesso à Bíblia, a sermões, a estudos, a pregações, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o problema não está na falta de dados, mas na rejeição do arrependimento. Elas não querem ser confrontadas, não querem ser transformadas, querem acumular palavras, mas não carregar a cruz. Querem inspiração, mas rejeitam a rendição. Vivemos exatamente esse tempo. Nunca tivemos tanta gente aprendendo sobre espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, nunca vimos tanto relativismo. A minha verdade, o meu jeito de crer, o que Deus falou só comigo. Frases como essas mostram que a verdade deixou de ser uma pessoa, Cristo, e virou uma sensação subjetiva. Paulo antecipa esse cenário de forma assustadora. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele adverte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eles não querem doutrina, querem afirmação. Não querem ser curados, querem ser consolados em sua doença espiritual. E para isso, escolhem mestres que digam o que elas querem ouvir, não o que Deus quer falar. Agora, pense nisso com seriedade. Quantas vezes você já viu pessoas buscando conselhos, mas rejeitando qualquer resposta que contrarie seus desejos? Quantas vezes você mesmo já procurou uma palavra e ignorou justamente aquela que te desafiava a mudar? Paulo não está descrevendo ateus nem intelectuais céticos. Ele está falando de gente religiosa que ouve, lê, busca, mas não suporta a verdade quando ela fere o ego. E o que ele revela em seguida vai ainda mais fundo. Não se trata apenas de rejeitar a verdade, mas de fingir viver uma fé que nem existe. Em 2 Timóteo 3,5, Paulo escreve algo que, para muitos, deveria soar como um grito de alerta. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Destes, afasta-te. Essas palavras não descrevem o mundo fora da igreja. Descrevem um tipo de fé que parece autêntica, mas está morta por dentro. Uma religiosidade de fachada. Uma espiritualidade sem raiz. Gente que ora, mas não se humilha, que canta, mas não se entrega, que prega, mas não obedece. Paulo está falando de um cristianismo sem cruz, sem arrependimento, sem transformação. Um cristianismo de palavras certas, gestos corretos, mas com o coração longe de Deus.
É importante entender o que ele quer dizer com aparência de piedade. A palavra usada no original grego se refere a uma forma externa, como uma máscara ou uma encenação. Não é um erro sincero, é uma atuação consciente. E mais grave ainda, essas pessoas negam o poder de Deus, não com palavras diretas, mas com uma vida que não reflete o reino. Falam de graça, mas vivem em pecado. Falam de fé, mas não confiam. Falam de Deus, mas decidem como se fossem seus próprios deuses. E sabe o que é mais assustador? A maioria não percebe, porque a aparência é convincente. Os gestos religiosos funcionam como uma armadura, mas por dentro está tudo seco, frio, vazio. Jesus já havia alertado sobre isso. Em Mateus 15:8, ele diz: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." E em Tito 1,16, Paulo reforça: "Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras." A piedade verdadeira não está em frases bonitas, nem em um vocabulário espiritual. Ela está em uma vida quebrantada, moldada pela obediência e sustentada pelo Espírito. Onde há poder, há transformação. Onde não há transformação, há apenas teatro. Mas Paulo ainda não terminou. A lista continua. E o que ele revela em seguida é tão detalhado que parece ter sido escrito depois de abrir o Instagram e assistir o noticiário. Em 2 Timóteo 3:2-4, Paulo faz uma lista que, se fosse lida sem referência, poderia ser confundida com uma análise sociológica ou uma reportagem sobre a decadência moral do nosso tempo. Ele escreve: "Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus." Olhe de novo para essa lista. Agora, pense em tudo que vemos diariamente. Redes sociais lotadas de ostentação e vaidade. Crianças desafiando os pais como se fossem inimigos. Pornografia, violência, zombaria da fé. Tudo isso se encaixa com assustadora precisão. Isso não é linguagem simbólica, não é metáfora. É um raio-x direto da alma de uma geração. Paulo começa com amantes de si mesmos, já falamos disso. Mas logo em seguida vem avarentos, ou seja, escravos do dinheiro, de conquistas, de status. Depois, presunçosos e soberbos, pessoas cheias de si, arrogantes, que zombam da sabedoria dos outros. Depois vem blasfemos, não apenas xingamentos, mas gente que trata o sagrado com desprezo. Logo em seguida, desobedientes a pais e mães, algo cada vez mais comum, não só entre adolescentes, mas adultos que rejeitam honra, rejeitam autoridade. Seguindo vem ingratos e profanos, uma geração que perdeu o senso de reverência, que não reconhece nada como santo, que pisa sobre tudo que é puro. E então, ele atinge o coração emocional da crise. Sem afeto natural, irreconciliáveis. A frieza nos relacionamentos, o individualismo extremo, o desprezo por vínculos verdadeiros. Quantos lares destruídos por egoísmo? Quantas amizades perdidas por orgulho? É o que mais vemos hoje. Mas Paulo continua. Caluniadores, incontinentes, cruéis. Veja, não é só fraqueza humana, é uma brutalidade crescente, falta de autocontrole, prazer em ferir, cultura do cancelamento, ataques sem misericórdia. Depois, sem amor para com os bons. Vivemos um tempo em que o certo virou errado, e o errado virou moda. Gente piedosa é zombada, gente perversa é celebrada. E, finalmente, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é uma das frases mais fortes da Bíblia. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Prazer acima da obediência. Emoção
acima da verdade. É o resumo do nosso tempo. Agora, pare e pense. Isso tudo foi escrito há quase 2000 anos. Paulo não tinha internet, não conhecia reality shows, redes sociais, influencers, cultura do entretenimento. E mesmo assim, descreveu com perfeição o padrão moral de 2024, 2025, 2026. Isso não é uma previsão genérica. Não é como o horóscopo, que se aplica a qualquer um. É um diagnóstico profético, inspirado por Deus, com alvos específicos. E o mais perturbador, Paulo está falando de pessoas que se consideram espirituais. O que ele faz aqui não é só listar comportamentos, é mostrar que o molde espiritual da sociedade foi corrompido. A cultura deixou de ser neutra. O certo e o errado foram trocados, e a igreja, muitas vezes, está tentando se adaptar a esse molde, em vez de confrontá-lo. Mas o que fazer diante disso? Paulo responde, e sua instrução final pode ser a diferença entre apostasia e fidelidade. Para finalizar, é preciso lembrar que Paulo não escreveu esse alerta para gerar pânico, mas para despertar discernimento. Depois de descrever o cenário dos últimos dias, ele dá a orientação mais importante. Em 2 Timóteo 3,14, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Em outras palavras, não siga a multidão, siga a verdade. Ele também diz em 2 Timóteo 3,13, Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O mal vai crescer, sim. A corrupção vai se espalhar. Mas a resposta do cristão não é se esconder. É permanecer firme na Escritura, no arrependimento, na obediência. A maior tragédia não é viver em tempos difíceis. A maior tragédia é perder a fé em tempos difíceis. E se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Eu quero viver a verdade, mesmo que custe tudo. Esse simples ato já é uma forma de declarar sua fidelidade a Deus. E se esse conteúdo te despertou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja preso à aparência, mas precisa voltar ao poder transformador do Evangelho. Não se trata de medo, trata-se de decisão espiritual, porque no fim, o juízo virá. Mas ainda há tempo para quem tem ouvidos para ouvir. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.